de equações de primeiro grau. Então, hoje a gente vai estudar sistema de equações de primeiro grau. Inicialmente, vamos lembrar o que é uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau é uma igualdade em que eu tenho uma incógnita que pode ser x, pode ser y, uma incógnita qualquer. Por exemplo, 2x menos 6 igual a 0. Isso é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho uma incógnita, x, e uma igualdade. Então, nessa igualdade, o que eu quero encontrar aqui? A incógnita, que é x, tá? Então, aqui é uma equação de primeiro grau. Como que eu vou encontrar a incógnita? Ou seja, como que eu vou encontrar o valor de x? Basta isolar o x. Isolar o x, eu vou deixar x de um lado, passar número para o outro, o menos 6 está negativo, passa positivo. Isolando o x aqui, eu passo 2 para lá, ele está multiplicando, então ele tem que passar dividindo. Ou seja, x é igual a 6 dividido por 2, daqui eu tiro que x é igual a 3. Ou seja, 3 é o valor, é a solução para essa equação aqui. É o valor que anula essa equação. Ou seja, a solução dessa equação de primeiro grau é quanto? É 3. Beleza? Agora, o que é um sistema? Então, suponha que eu tenha essa outra equação, 2x mais 5y igual a 13. Então, veja bem, é uma igualdade, só que nessa igualdade de primeiro grau, eu tenho duas incógnitas. Então, como que eu vou isolar isso aqui? Não tem jeito, né? Então, nesse caso, como eu tenho duas incógnitas, necessariamente eu tenho que ter duas equações. Então, essa equação aqui, para ter solução, eu preciso de uma outra que complemente ela. Ou seja, uma outra, por exemplo, menos 2x mais 7y igual a 23. Então, observe bem, aqui eu tenho um sistema, ou seja, eu tenho duas equações com duas incógnitas. Agora, nesse caso, é possível eu encontrar os valores tanto de x como de y, tá? Então, eu vou explicar para vocês, existem vários métodos, tá? O método que eu vou explicar para vocês é o método da soma. Ou seja, eu vou procurar somar essas duas equações de tal forma que, quando eu somá-las, uma das incógnitas tem que sumir, ou x ou y. Então, vamos somar essas duas equações. Somando, quando eu somar a equação de cima com a de baixo, observe bem, 2x mais menos 2y, 2x menos 2x, corta. 5y mais 7y, 12y. 13 com 23, 6, 36. Observe bem agora o que aconteceu. As minhas duas equações, que eram 2x mais 5y igual a 13 e menos 2x mais 7y igual a 23, virou uma equação simples agora com uma incógnita, ou seja, uma igualdade com uma incógnita. Ou seja, isso aqui agora é muito simples de calcular. Basta isolar quem? O y. Então, para isolar o y, eu passo quem para o outro lado? Eu passo 12. Então, isso aqui fica quem? 36 dividido por 12. Daqui eu tiro, então, que y é igual a 3. Então, já encontrei o valor de y. Só que o meu sistema, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Se eu já encontrei o y, para encontrar o x é muito simples. Agora basta fazer o quê? Substituir o valor de y em qualquer uma das igualdades. Vamos substituir aqui na primeira. Então, vou pegar o valor de y e substituir nessa primeira equação. Então, como que vai ficar? 2x mais 5 vezes y. Mas quem é meu y? Eu já encontrei que o y vale 3, então vai ser 5 vezes 3 igual a 13.
Daqui eu tenho que 2x mais 15 é igual a 13. Novamente, uma equação simples do primeiro grau, basta isolar a incógnita, isolando o x. 2x é igual a 13, passa o 15, ele está somando, tem que passar subtraindo. Ou seja, 2x é igual a 13 menos 5 menos 2. Como que esse 2 vai passar? Vai passar dividindo. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a quem? Menos 2 sobre 2. Daqui eu tiro que x é igual a quem? Menos 1. Então, está pronta a minha equação. Mas antes de terminar, eu tenho que dar a solução. Para dar a solução de um sistema de duas equações com duas incógnitas, eu tenho que dar em solução de par ordenado. Sempre quem primeiro? Sempre o x primeiro. Então, isso vem entre parênteses, primeiro x, vírgula, o valor de y, que é 3. Fecha chaves. Então, aqui está a solução. Ok? Então, gente, artifícios nas equações. Suponha que eu tenha uma equação 2x menos 4 igual a 0. Vamos resolver essa equação. 2x é igual a 4. X, esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 4 sobre 2, x é igual a 2. Então, essa é a solução dessa equação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicá-la, toda ela, por 2. Multiplicando essa equação por 2, ela fica o seguinte. 4x menos 8 igual a 0. E vou resolver essa equação. O que acontece? 4x, passa o 8 para lá, ele está subtraindo, passa somando, passa positivo. X é igual, 4 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 2. Ou seja, o que aconteceu com a solução? A solução é a mesma. O que eu posso concluir? Que numa equação qualquer, eu posso multiplicar qualquer equação por um número qualquer que o resultado daquela equação não vai mudar. Então, é um artifício que eu posso aplicar na equação. E se eu pegar essa equação anteriormente, que estava ali, 4x menos 4 igual a 0, e dividi-la por 2, toda ela por 2. Então, dividindo por 2. Se eu dividi-la por 2, fica x, 2x dividido por 2 dá x, menos 4 dividido por 2 dá menos 2 igual a 0. Resolvendo essa equação, novamente encontramos o quê? Passo 2 para lá, x igual a 2. O que a gente pode concluir daqui, então? Que numa equação qualquer, a gente pode multiplicar ou dividir desde que eu faça nela por inteiro, tá? Então, se eu fizer nela por inteiro, o resultado final não vai se alterar. Então, nós vamos aplicar esses artifícios aqui para resolver os nossos sistemas, ok? Vamos lá, pessoal. Continuando, então, com o nosso conteúdo de sistemas de equação do primeiro grau, vamos agora para um segundo exemplo, tá? Um pouco diferente, tá? Então, nesse nosso exemplo agora, ou seja, é o exercício 8 da nossa apostila, na página 3, letra A. Eu tenho esse sistema de duas equações e duas incógnitas. Nas aulas passadas, a gente viu o seguinte, que para resolver esse sistema, nós vamos procurar somar as equações, de forma que quando eu somá-las, uma das incógnitas tem que sumir, tá? Ou x ou y. Então, vamos fazer um teste aqui, somando essas duas equações. 4x mais 7x, 11x.
Então, a gente percebe que o x não desaparece. Vamos somar essa outra aqui. 5y mais menos 2y vai dar 5y menos 2y, 3y. Então, não some nem x e nem y. E nós vimos na aula passada que, quando eu fizer essa soma, uma das duas tem que sumir. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar aqueles artifícios que a gente viu lá nas equações. A gente viu lá atrás que qualquer equação a gente pode multiplicar ou dividir desde que eu faça na equação inteira. Se eu fizer na equação inteira, a gente não altera a equação, não altera o resultado da equação. Então, o que eu vou procurar fazer aqui? Eu vou procurar multiplicar ou dividir qualquer uma das equações de forma que, quando eu fizer a soma, um dos dois elementos vai sumir. Então, vamos aproveitar aqui e vamos fazer, então, em relação ao y. Aqui está 5y e aqui menos 2y. Eu tenho que procurar colocar termos iguais aqui. Se eu pegar o mínimo entre 5 e 2, é o produto entre eles. 5y e 2y, o mínimo entre 5 e 2 é o produto, é 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui de forma que aqui fique 10y. Tá? 10y. E vou multiplicar a de baixo por um outro número, de forma que aqui fique quem? Menos 10y. Por quê? Quando eu tiver 10y menos 10y, o y some e eu vou ficar só com x. Então, para que se transformar em 10y, eu tenho que multiplicar essa equação por quanto? Se eu tenho 5y, eu quero 10y, tenho que multiplicar por 2. Então, multiplicando essa equação por 2, ela vai ficar, toda ela, né? 8x mais 10y igual a menos 42. Pronto. A primeira já está da maneira que eu quero. Agora, vou multiplicar de baixo de forma que, quanto que fica aqui em y? Tem que ficar menos 10y. Aqui já está negativo, então, para ficar menos 10y, basta multiplicar por quanto? Por 5. Então, multiplicando a equação, toda ela por 5, vai ficar 7 vezes 5, 35, x, mais vezes menos, menos, 5 vezes 2y, menos 10y, é igual 7 vezes 5, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Agora, observe o seguinte. Quando eu somar essas duas equações aqui, vai ficar o seguinte. 8x com mais 35x vai dar 43x. 10y menos 10y some o y. Beleza, é o que a gente quer, sumir uma das incógnitas. Mais vezes menos, mais e menos, aqui como eu vou somar, vai ficar o sinal do maior, vai ficar positivo. 85 menos 42 vai dar 43. Então, observe o seguinte, as nossas duas equações se transformaram em apenas uma, né? Com apenas o x. Então, agora, para resolver essa equação, basta isolar o x. 43 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 43 dividido por 43, daqui eu tiro que x é igual a 1. Então, já tenho a solução da primeira. Então, quando eu tenho a solução de uma, basta substituir em qualquer uma das outras. Pode ser nessa, qualquer uma delas, tá? Então, vamos pegar aqui e substituir na primeira aqui, ó. O valor de x ali. Substituindo o valor de x ali, vai ficar 4x. Então, vai ficar 4. No valor de x, eu vou substituir por 1. Mais 5y é igual a menos 21. Então, aqui ficou 4 mais 5y é igual a menos 21.
Isolando aqui o y, porque virou uma equação simples do primeiro grau, com a incógnita y, 5y é igual a menos 21. Esse 4 está positivo, ele vai passar para lá subtraindo, negativo. Então, menos 21 menos 4, 5y é igual a menos 25. Esse 5 está multiplicando. Como que ele vai passar? Vai passar dividindo. Então, y é igual a menos 25 sobre 5. Daqui eu tiro que o y é igual a menos 5. Então, pronto, gente. Consegui resolver a equação, o sistema, né? Então, antes de terminar, eu tenho que dar sempre a solução. Como a solução é um par ordenado, sempre com chaves e parênteses. Sempre quem vem primeiro, o x. Então, 1 e menos 5. Então, com isso, a gente consegue resolver esse tipo de sistema em que, quando eu faço a soma, um dos elementos não some de cara, tá ok? Então, na próxima aula a gente vai estudar outros tipos de sistemas.